Se você tem mais de 50 anos, vou te dizer algo que pode soar absurdo. Tudo aquilo que você acreditou a vida inteira sobre dinheiro, sucesso e felicidade estava errado. Não é exagero. Você foi condicionado a pensar pequeno, a acreditar que o que você vê é tudo o que existe. Mas e se eu te dissesse que a sua realidade não é nada além daquilo que você atrai? E que mesmo agora, aos 50, você pode reconstruir tudo? Está preparado para questionar cada crença que trouxe você até aqui? Tudo no universo vibra. Nada está parado. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei da natureza. Uma lei tão real quanto a gravidade. E, no entanto, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender isso. E sabe o que é pior? Elas sofrem as consequências dessa ignorância. Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com as minhas contas, com as dificuldades que enfrento todos os dias? Tem tudo a ver. A sua vida inteira é determinada pela frequência que você escolhe, mesmo sem saber que está escolhendo. Cada pensamento, cada emoção, está emitindo uma vibração que atrai mais daquilo que está em sintonia com ela. Se você vive preocupado com dívidas, se sente ansiedade toda vez que abre o extrato bancário, se repete mentalmente, eu não tenho dinheiro, então adivinha? Você está sintonizado com a frequência da falta, e é isso que você continua atraindo. Eu sei que isso pode soar duro, mas me escuta. A responsabilidade é sua, e isso é a melhor notícia que você poderia receber. Porque se a responsabilidade é sua, o poder também é. Eu não estou falando de mágica, não estou falando de superstição. Estou falando de lei universal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você se pegou dizendo, quando eu pagar todas as minhas contas eu vou me sentir em paz? Parece lógico, não é? Mas é exatamente o contrário. A paz não vem depois das contas pagas. As contas pagas vêm depois da paz. A vibração que você sustenta é que cria os resultados, não o contrário. Essa é a parte que ninguém te contou. Quando eu descobri isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu estava quebrado, sem perspectivas, sem estudo. Trabalhava no corpo de bombeiros, ganhando quase nada, e pensava, é isso que a vida reservou para mim. Até que alguém colocou nas minhas mãos um livro chamado Think and Grow Rich. Naquele momento eu não sabia como, mas eu senti algo diferente, uma possibilidade. E eu decidi mudar a minha frequência antes de qualquer coisa mudar ao meu redor. E sabe o que aconteceu? Tudo mudou. Tudo. Não foi sorte, não foi um milagre. Foi uma lei funcionando exatamente como funciona para qualquer pessoa que aplica. Agora, presta atenção. Mudar a frequência não é simplesmente repetir frases positivas. Não adianta dizer eu sou rico, enquanto lá dentro você está apavorado com a fatura do cartão. O que comanda a vibração não são as palavras que você fala, mas a emoção que você sente. Então, a pergunta é, como mudar essa emoção? Vou te dar um exercício simples, mas poderoso. Na próxima vez que você receber uma conta, ao invés de reagir com medo ou raiva, respire fundo. Segure por alguns segundos e solte lentamente. Em seguida, agradeça. Agradeça porque se essa conta existe, significa que você teve acesso a algo. Luz, água, internet, comida. Isso é abundância. Depois afirme, eu tenho o poder de atrair mais do que preciso. O dinheiro flui para mim com facilidade. No começo, pode parecer estranho, pode parecer até mentira, mas se você repetir com intenção, se colocar emoção nisso, o seu corpo começa a vibrar diferente. E quando isso acontece, tudo ao seu redor começa a mudar. Quer uma prova? Faça isso por 7 dias. Só 7 dias. Todas as vezes que sentir medo ao lidar com dinheiro, troque o medo pela gratidão e por essa frase. Eu desafio você a fazer isso. E depois me diga se algo mudou. Porque vai mudar. A sua frequência é o seu ímã. Você não atrai o que quer, atrai o que é, atrai o que sente.
Agora pensa comigo, quantas coisas na sua vida você atraiu sem perceber? Quantas situações que você chamaria de coincidência aconteceram exatamente depois de você ficar obcecado por uma ideia? Quantas vezes você pensou tanto em algo, bom ou ruim, e de repente aquilo aconteceu? Isso não foi acaso, foi lei. É assim que o universo funciona e vai continuar funcionando, quer você acredite ou não. E aqui está a grande verdade. Se tudo no universo vibra, inclusive você, então você pode escolher a sua frequência. E a partir do momento em que você escolhe conscientemente, a sua vida deixa de ser um acidente e passa a ser um projeto. Um projeto que você constrói todos os dias com aquilo que pensa, sente e imagina. Então eu te pergunto, qual é a frequência que você vai escolher agora? Vai continuar sintonizado no medo, na falta, na ansiedade? Ou vai decidir hoje, nesse exato momento, mudar a sua vibração e atrair a vida que sempre desejou? Porque a escolha é sua. E se você fizer essa escolha, o universo inteiro conspira para que você vença. O paradigma é a prisão invisível que mantém a maioria das pessoas paradas no mesmo lugar a vida inteira. E acredite, você também viveu nela sem perceber. Sabe por quê? Porque ninguém nunca te contou que essa prisão existe. Você aprendeu, desde pequeno, a seguir um padrão. Estude, trabalhe, seja prudente, não arrisque, contente-se com o que tem. E repetiu isso por décadas. Aos 50 anos, você olha para trás e se pergunta, por que parece que eu trabalhei tanto e ainda assim não conquistei o que queria? A resposta não é falta de esforço, não é falta de sorte. É programação. Desde o momento em que você nasceu, a sua mente começou a receber comandos do que podia e não podia, do que era seguro ou perigoso, do que era possível ou impossível. Isso formou um paradigma, um conjunto de crenças tão enraizadas que você nem questiona mais. É esse paradigma que controla como você pensa sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre quem você acredita ser. Agora deixa eu te perguntar, quantas oportunidades você já deixou passar porque pensou, isso é arriscado demais? Quantas vezes alguém te apresentou uma ideia e você respondeu, não é para mim, já estou velho para isso? Esse é o paradigma falando, não é você. Ele cria a ilusão de segurança, mas essa segurança é a mesma que mantém você preso. Quer um exemplo real que eu presenciei? Um casal, nos seus 50 anos, cansado de trabalhar para os outros. Ele tinha experiência em empresas de suprimentos de segurança, mas nunca teve coragem de empreender. Quando surgiu a chance de comprar uma pequena empresa, o pavor bateu. E se der errado? E se perdermos tudo? Essa era a programação deles falando. Mas pela primeira vez, eles decidiram ignorar essa voz e confiar em algo maior, a visão do que realmente queriam. Eles hipotecaram a casa, pegaram dinheiro emprestado e mergulharam de cabeça. Sabe onde estão hoje? Milionários. Por quê? Porque quebraram o paradigma. Eles decidiram que o medo não ia mais controlar a vida deles. E eu te digo, não importa se você tem 50, 60 ou 70 anos, você ainda tem um paradigma que pode ser mudado. E quando você muda o paradigma, tudo muda. Sua renda, seus relacionamentos, sua saúde, a forma como você enxerga a vida. Eu vivi isso na pele. Quando comecei, eu tinha uma mente completamente programada para fracassar. Eu acreditava que sem estudo, sem contatos, sem sorte, eu jamais seria alguém. E eu tinha provas disso. Estava quebrado, sem futuro, limpando escritórios para sobreviver. Mas tudo começou a mudar quando eu entendi que o problema não era o mundo lá fora, era o programa que rodava dentro de mim. Agora, presta atenção no que vou te dizer. O paradigma não é racional. Não adianta você entender intelectualmente que precisa mudar. Ele mora no subconsciente, no campo emocional, e é isso que faz você agir sem pensar. É por isso que você sabe que deveria economizar, mas gasta.
que sabe que deveria investir, mas tem medo, que sabe que merece mais, mas aceita menos. Esse é o poder do paradigma. Então, como mudar isso? Vou te dar um passo simples, mas extremamente poderoso. A partir de hoje, identifique uma frase negativa que você repete sempre. Talvez seja, não posso comprar isso, nunca dá certo para mim, ou sou velho demais para começar de novo. Escreva essa frase num papel. Agora, escreva ao lado a frase oposta, a versão positiva e poderosa, como se já fosse verdade. Exemplo, o dinheiro nunca dá para nada, vira: o dinheiro flui para mim com facilidade e abundância. E leia isso em voz alta, todo santo dia, pelo menos 30 vezes. Não estou dizendo para repetir mecanicamente. Sinta cada palavra, imagine que já é real. Por quê? Porque quando você impressiona o subconsciente com emoção, você reprograma o paradigma. E deixa eu te contar algo. Quando você começar a fazer isso, sua mente vai rir de você. Vai dizer, isso é bobagem. Claro que vai. É a velha programação tentando te manter no lugar. Mas se você persistir, algo mágico e lógico começa a acontecer. Você vai atrair situações, ideias, pessoas que combinam com o novo paradigma, porque no final, a lei da atração só responde a isso, ao que você é, não ao que você diz que quer. Agora me diga, quantos sonhos você deixou morrer porque acreditou na voz do medo? Quantos anos você perdeu vivendo no piloto automático? Quantas vezes você pensou, agora é tarde demais? A verdade é que não é tarde demais. A única coisa que te prende não é a idade, é o paradigma. E você tem o poder de quebrá-lo. E quando quebrar, vai olhar para trás e dizer, por que não fiz isso antes? Então a escolha é sua. Continuar vivendo preso a um programa que nem foi você quem escreveu. Ou assumir o controle agora e reescrever a sua história. Porque eu te garanto, a vida que você deseja está esperando pela versão de você que tem coragem de mudar. A maioria das pessoas acredita que a lei da atração funciona como mágica. Basta pensar positivo e tudo vai acontecer. Mas isso é uma mentira perigosa e talvez seja o motivo pelo qual você tentou, acreditou por um tempo e desistiu. Porque não viu resultados, não é? E sabe por quê? Porque ninguém te contou que a lei da atração não responde às suas palavras, responde à sua vibração. E vibração é emoção. Me escuta com atenção agora, porque isso pode mudar tudo. Não é o que você fala que cria a sua realidade, é o que você sente. Eu posso te dar centenas de exemplos disso. Quantas pessoas você conhece que repetem afirmações positivas todos os dias, mas continuam com medo, continuam preocupadas, continuam presas nas mesmas situações? É porque, no fundo, elas não mudaram o sentimento. A mente consciente fala uma coisa, mas o subconsciente vibra outra. E o subconsciente sempre vence. Sempre. Vou te dar um exemplo simples. Você diz, eu sou rico, mas sente aquele aperto no peito quando vê a fatura do cartão. Quem está comandando a sua vibração? O medo. E a lei da atração não entende palavras, entende frequência. Se a sua emoção é de medo, você continua atraindo mais situações que confirmem esse medo. Parece injusto? Não é. É só a lei funcionando, do mesmo jeito que a gravidade funciona, quer você acredite ou não. Agora, pensa comigo, por que é tão difícil sentir abundância quando a realidade parece gritar escassez? Porque você foi treinado a reagir às circunstâncias. Desde pequeno, aprendeu a acreditar apenas no que vê, no que ouve, no que pode tocar. Mas a lei da atração não é guiada pelo que está do lado de fora, é guiada pelo que você mantém dentro. A sua realidade externa é só um reflexo atrasado da sua vibração interna. Tudo o que você vive hoje é consequência de quem você tem sido até agora.
Deixa eu te contar algo que pouca gente sabe. Eu mesmo cometi esse erro no começo. Depois que comecei a estudar essa lei, eu repetia: vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar mais dinheiro. Mas, por dentro, eu me sentia um fracasso. E adivinha? Nada mudava. Foi só quando eu entendi que precisava sentir como se já tivesse o que queria, que as coisas começaram a acontecer. Não foi de um dia para o outro, mas os resultados vieram, um após o outro, e nunca mais pararam. Agora presta atenção. Sentir como se já tivesse não significa fingir. Significa ativar no seu corpo a emoção que você teria se aquilo já fosse real. É assim que você muda a frequência, porque emoção é energia em movimento, e energia atrai energia igual. Einstein disse isso de uma forma brilhante. Tudo é energia, e isso é tudo o que existe. Combine a frequência da realidade que deseja e não há como não obtê-la. Ele não disse, pense positivo. Ele disse, combine a frequência. Isso é física, não é filosofia. Então, como você faz isso na prática? Vamos lá. Escolha algo que você deseja muito. Pode ser quitar as dívidas, comprar aquela casa, fazer uma viagem dos sonhos. Agora feche os olhos e se veja lá. Não só veja, sinta. Como seria acordar nessa casa? Qual seria o cheiro do café? Que som você ouviria pela manhã? Quem estaria com você? Coloque detalhes, muitos detalhes. O cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado, desde que haja emoção envolvida. Por isso, quando você cria essa imagem com sentimento, o seu corpo vibra como se já fosse verdade. E quando isso acontece, o universo responde. Você pode estar pensando, mas isso é só imaginação. Exatamente. E é aí que está o segredo. Tudo o que existe hoje foi imaginação antes de ser realidade. Esse celular que você segura, essa tecnologia, essa cadeira onde você está sentado, tudo começou na mente de alguém. Primeiro no invisível, depois no visível. Por que seria diferente com você? Agora vou te dar um desafio. Todos os dias, durante os próximos 30 dias, tire 5 minutos para fazer isso. 5 minutos. Feche os olhos, entre na cena que você deseja e viva como se já estivesse lá. Não faça isso como um exercício mecânico. Faça como se fosse verdade agora. E quando terminar, carregue essa emoção pelo dia. Caminhe como se fosse dono dessa nova realidade. Fale como se já estivesse vivendo isso. Porque quando você sustenta essa vibração, as portas começam a se abrir. Pessoas aparecem, ideias surgem, caminhos que antes você não via começam a se mostrar. Isso não é coincidência, é lei. Agora me diz, por quanto tempo você vai continuar vivendo à mercê das circunstâncias? Por quanto tempo vai deixar o medo decidir por você? Se você entende isso que estou dizendo, então hoje é o dia de mudar. Porque a lei da atração está sempre funcionando, quer você queira ou não. A única pergunta é, vai continuar vibrando na falta ou vai começar agora a vibrar na abundância que você merece? Tudo o que você vê, toca, ouve, parece tão real, não é? Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez abale tudo o que você acreditou até hoje. Os seus sentidos estão te enganando. Aquilo que você chama de realidade não é tudo. É apenas a parte visível. O que realmente cria a sua vida está no invisível, naquilo que você pensa, sente e imagina todos os dias. Você cresceu acreditando que a vida é baseada no que pode ser medido. Dinheiro na conta, diploma na parede, bens materiais acumulados. E é por isso que, quando as coisas não saem como você esperava, você diz, essa é a realidade, eu preciso ser realista. Mas quem disse que essa é a realidade definitiva? Quem disse que o que você vê é tudo o que existe? Pensa comigo. Quando você liga para alguém, o sinal do seu celular viaja pelo ar de forma invisível e conecta você a outra pessoa em segundos. Você não vê as ondas, mas elas estão lá. Você não vê a frequência, mas ela existe. O mesmo acontece com os seus pensamentos.
Cada ideia que você mantém na mente é uma frequência, e essa frequência conecta você a coisas, pessoas e circunstâncias que estão na mesma sintonia. Agora, aqui vai um ponto que pode incomodar. Sabe por que tanta gente desiste dos seus sonhos? Porque confia demais nos sentidos. Porque olha para a conta bancária vazia e pensa, não dá. Porque escuta alguém dizer, isso é impossível, e acredita. Porque toca uma vida cheia de limitações e acha que isso é tudo o que vai ter. E enquanto isso, a possibilidade continua lá, esperando por alguém que ouse acreditar sem precisar ver primeiro. Eu sei que isso não é fácil. Eu mesmo fui treinado assim. Quando decidi mudar de vida, tudo ao meu redor gritava que era impossível. Eu não tinha estudo, não tinha dinheiro, não tinha contatos. Se eu fosse olhar para as evidências, teria desistido. Mas eu escolhi olhar para o invisível. Escolhi acreditar naquilo que eu podia ver apenas com a imaginação. E foi isso que mudou tudo. Agora me diga, quantas vezes você sonhou com algo, contou para alguém e ouviu a frase, seja realista, e no fundo você acreditou? Quantos sonhos você enterrou porque não sabia como realizá-los? A verdade é que você não precisa saber como. Nunca precisou. A única coisa que você precisa é manter a imagem viva na sua mente, porque essa imagem é uma frequência. E quando você sustenta essa frequência, a vida se encarrega de mostrar o caminho. Quer uma prova disso? Pense nos grandes avanços da humanidade. Os irmãos Wright não sabiam como iam colocar um avião no ar. Eles só sabiam que iam. Edison não sabia exatamente como inventaria a lâmpada, mas não desistiu. Steve Jobs não sabia como criar um computador que coubesse na palma da mão. Eles não tinham as respostas, mas tinham algo que quase ninguém usa: a capacidade de acreditar no que não se vê. E aqui está a ironia. Quando você era criança, você fazia isso o tempo todo. Você sonhava sem limites, imaginava o impossível. E sabe o que aconteceu? Alguém te ensinou a parar. Alguém te disse, cresça, seja realista, e você acreditou. E hoje, aos 50, talvez ache que é tarde demais para voltar a sonhar. Mas deixa eu te perguntar, quem disse que é tarde? Não é tarde, é apenas a programação antiga tentando te segurar. Então eu quero te dar um exercício agora, simples, mas poderoso. Escolha um objetivo que parece impossível, aquele que te dá frio na barriga só de pensar. Agora pegue um papel e escreva como se já tivesse acontecido. Eu estou vivendo nessa casa. Eu estou viajando pelo mundo. Eu tenho liberdade financeira. Não escreva no futuro, escreva no presente e carregue esse papel com você. Leia todos os dias. Por quê? Porque quando você lê e sente, você começa a criar a imagem no subconsciente. E essa imagem é o molde para a sua nova realidade. Lembre-se, tudo é criado 2 vezes. Primeiro na mente, depois no mundo físico. E se você não criar conscientemente, vai viver repetindo o que já existe. Então me diga, você quer continuar sendo escravo do que vê? Ou quer começar a viver como criador daquilo que deseja? A escolha é sua. Mas, quando você decidir parar de acreditar apenas no que os olhos mostram, tudo vai mudar. Agora, olha bem para isso. A vida que você quer já existe. Só está em outra frequência. E você pode mudar para ela a qualquer momento. Mas para isso, precisa fazer algo que a maioria não tem coragem de fazer. Acreditar sem ver. Porque, quando você acredita, o mundo lá fora começa a se curvar à imagem que você carrega dentro. Você nasceu com ferramentas poderosas que poderiam mudar completamente a sua vida, mas talvez nunca tenha aprendido a usá-las. Estou falando das faculdades mentais que diferenciam você de qualquer outro ser vivo. Imaginação, intuição, vontade, memória, percepção e razão.
Essas são as chaves para transformar qualquer realidade. Só que aqui está a verdade dura. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer perceber que tem esse poder, porque foi treinada para viver pelo que vê, pelo que ouve, pelo que os sentidos captam. Agora deixa eu te perguntar algo que talvez te incomode. Quantas vezes você se pegou dizendo "não consigo", sem ao menos tentar imaginar como seria se conseguisse? Quantas vezes você quis algo, mas desistiu antes mesmo de começar porque não sabia como fazer? Pois é aqui que entra a primeira dessas faculdades, a imaginação. Ela é o ponto de partida de tudo. Se você não consegue imaginar, você não consegue criar. Tudo, absolutamente tudo, é criado duas vezes. Primeiro na mente e depois no mundo físico. Essa cadeira onde você está sentado começou na imaginação de alguém. O celular que você usa, a casa onde mora, tudo existiu no invisível antes de existir no visível. Agora pensa nisso, se tudo começa na mente, por que você não está criando a vida que deseja? Porque talvez esteja usando a imaginação contra você. Quando pensa em dívidas, quando imagina problemas, quando projeta medo, está usando a mesma ferramenta que poderia te tornar livre, mas de forma negativa. É por isso que, mesmo sem querer, atrai mais do que não quer. Vou te dar um exemplo real que prova como a imaginação, quando usada da maneira certa, muda tudo. Steve Jobs, antes de criar o iPhone, não sabia como iria fazer aquilo. Ele não tinha um manual com todas as respostas, mas ele tinha uma imagem. Ele conseguia ver na mente um aparelho que não existia no mundo físico. Ele sustentou essa imagem até que encontrou as pessoas, os recursos, as ideias para torná-la real. Isso não é coincidência, é lei. Quando você mantém uma imagem com intensidade, começa a atrair tudo o que é necessário para realizá-la. Mas não para por aí. Você precisa da vontade. Não a vontade no sentido comum, mas no sentido de foco. A vontade é a faculdade que te permite concentrar toda a sua energia em uma imagem sem se distrair com o que está acontecendo à sua volta. Sabe por que tanta gente desiste? Porque não tem essa habilidade. Começa a imaginar algo, mas depois olha para a realidade e deixa a imagem morrer. Se você fizer isso, nunca vai sair do lugar. A vontade é como um raio laser. Ela mantém a mente fixa no objetivo até que o universo comece a responder. E aqui entra outra peça essencial, a intuição. Essa faculdade é a ponte entre você e as respostas que procura. Já aconteceu com você de pensar em alguém e segundos depois essa pessoa ligar? Isso não é acaso, é intuição. Quando você trabalha com uma imagem forte na mente, a intuição começa a trazer ideias, insights, oportunidades. Mas sabe qual é o problema? A maioria das pessoas ignora isso, porque foi treinada para confiar apenas na lógica. Só que a lógica não cria nada novo, ela só organiza o que já existe. Se você quer uma vida diferente, precisa confiar nesse poder invisível. Agora, deixa eu quebrar mais um mito. Idade não tem nada a ver com isso. Aos 50, 60 ou 70 anos, você continua tendo essas faculdades intactas. Elas não enferrujam, só ficam adormecidas. E a partir do momento em que você começa a usá-las, sua vida dá um salto. Eu mesmo comecei a aplicá-las quando não tinha nada, e elas me levaram a lugares que eu jamais poderia alcançar confiando só no esforço físico. Então, eu quero te propor um desafio agora. Durante os próximos 30 dias, todos os dias, feche os olhos por 5 minutos e construa mentalmente a vida que deseja com riqueza de detalhes. Não seja genérico. Se quer uma casa nova, imagine as cores das paredes, o cheiro do ambiente, a textura do sofá, o som que você ouviria pela manhã. Se quer liberdade financeira, imagine a sensação de olhar para a conta bancária e ver abundância. Sinta como se já fosse real. E aqui está o segredo: não saia dessa cena sem sentir emoção.
porque é a emoção que liga a imagem ao subconsciente, e é o subconsciente que determina a vibração que você vai emitir. Agora, me diz, por que continuar vivendo reagindo às circunstâncias quando você pode começar a criar a sua própria realidade? Não aceite a ideia de que as coisas são assim. Não são. Elas são assim porque você ainda não decidiu usar as ferramentas que tem. E quando você decidir, vai descobrir algo que pode soar até estranho agora. O mundo lá fora começa a mudar. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a frequência. Então, a pergunta é: vai continuar usando sua imaginação para reforçar problemas ou vai usá-la para criar possibilidades? Porque essa escolha define tudo. Tudo o que te separa da vida que você deseja não é falta de dinheiro, não é falta de sorte, não é a idade, é ignorância. E quando eu digo ignorância, não estou dizendo que você é incapaz, estou dizendo que você não sabia. Não sabia como as leis do universo funcionam, não sabia como a sua mente realmente cria a realidade. Não sabia que existe um poder dentro de você que pode mudar absolutamente tudo. E acredite, esse é o único obstáculo real: não saber. Agora, pensa comigo, quantas vezes você olhou para alguém bem-sucedido e pensou: eles devem ter tido sorte, ou tiveram oportunidades que eu nunca tive. Mas me ouça com atenção, não é sorte, é lei, e lei não falha. A gravidade não para de funcionar porque você não acredita nela. A mesma coisa acontece com a lei da atração. Ela está operando agora, neste exato momento, quer você queira ou não, quer saiba ou não. A diferença é que, até hoje, ela estava trabalhando contra você porque você não entendia como usá-la a seu favor. Eu vou te contar algo pessoal. Hoje, aos 82 anos, eu tenho mais energia que muita gente aos 22. Não porque eu sou diferente, mas porque eu nunca parei de aprender, nunca parei de imaginar, nunca aceitei a ideia de que já é tarde demais. E é por isso que eu estou aqui te dizendo: você ainda pode. Não importa onde está agora, não importa o que fez ou deixou de fazer. A única coisa que precisa é decidir que vai mudar. Porque quando você decide, o universo inteiro conspira para tornar isso realidade. Então eu te pergunto, vai continuar vivendo preso à ignorância ou vai usar o poder que sempre esteve dentro de você? Porque no final das contas, só existe um limite para a sua vida, aquele que você coloca na sua mente. Deixe-me te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido. O ponto mais importante de tudo isso é que o seu futuro não depende do que aconteceu até agora, mas do que você escolhe pensar, sentir e fazer a partir deste exato momento. Cada pequena mudança de pensamento, cada ajuste na sua emoção e cada ação que você toma consistentemente está moldando a sua vida de maneiras que você nem imagina ainda. E enquanto você reflete sobre isso, veja que na tela à sua frente está o próximo vídeo. Ele vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, ajudando você a se tornar 1% melhor do que é agora. Eu te garanto, esse próximo passo vai transformar a maneira como você encara suas escolhas e suas oportunidades. Obrigado por me acompanhar até aqui e eu te espero lá no próximo vídeo.